Muito bem, meus amigos, como estão vocês? Esse é um tema que eu adoro falar sobre ele e acho que é um dos temas que, assim, a gente não para de aprender nunca. Escolher pneu é uma parada que dá discussão para o infinito e eu vejo que as perguntas que vocês fazem são muito pertinentes. Muitas vezes elas mexem comigo porque às vezes eu preciso ir pesquisar antes de responder. Muitas vezes eu respondo assim com base na experiência que eu tenho e assumo de verdade que foi o que eu vivi até ali, mas provavelmente alguns de vocês já viveram algo diferente, uma situação diferente, pegaram o mesmo pneu com barro e aí é diferente a resposta. Aí é um pneu bom. Pegaram o pneu numa medida, ao invés de pegar na 2.2, pegou na 2.3 e aí o pneu que a gente fala que é ruim passa a ser um pneu excelente. Vamos ver. Eu vou botar aqui primeiro algumas perguntas básicas que nós recebemos nessa última caixinha de perguntas e respostas. Sobre pneus. Breno, com o tubeless instalado, a calibragem do pneu tem que ser menor do que com câmara de ar? Não tem que ser. Você pode colocar qualquer calibragem em qualquer um dos dois, mas com a câmara de ar, se a calibragem for menor, você vai ter o risco de furo por snake bite. Por isso a gente gosta tanto de tubeless. Não é só porque fura menos, é porque você pode usar uma calibragem mais baixa sem o risco de furar. Uma coisa está associada com a outra, mas essa calibragem mais baixa, que a gente pode explorar no tubeless, não é obrigatório, ela permite a gente fazer curvas bem melhores, pegar pedaço de cascalho, pegar um tanto de coisa boa sem correr o risco de furo. Olha que beleza. Qual o pneu bom para estrada de asfalto e chão? Então, isso é uma realidade de muita gente, assim. Quer um pneu, mas não quer um pneu muito caro e nem um pneu, assim, feito para cross country ou para trail. Uma pessoa que vai fazer o caminho da fé, por exemplo. Ou uma pessoa que vai andar em estradão, na fazenda, lugar que passa carro também. Nesse caso, a gente não precisa de um pneu igual esse que eu estou aqui da Exalt, que é um pneu de enduro. A gente não quer ter um pneu desse porque vai atrapalhar. Além de ser caro, vai atrapalhar um pneu como esse para quem vai andar na fazenda, porque vai ser um pneu que agarra muito, vai ser um pneu que desgasta rápido, vai te dar um custo alto, não só na hora que você compra, mas ele vai embora mais rápido, porque você vai fritar a borracha dele. Ele é um pneu de borracha macia, ótimo para fazer enduro, ótimo para descer trilha, passar em pedra perigosa, para fazer doideira, para pular. Mas para quem vai andar ali na fazenda, tal, vai pegar muito trecho de asfalto, o pneu vai embora e você vai ter que fazer muita força para pedalar. Ele ainda vai te agarrar, ele vai frear a sua bicicleta. Então, para essa situação da fazenda, do estradão, a pessoa que vai só fazer pedais mais leves, digamos, menos radicais, a gente precisa de quê? Qual que é a configuração que a gente precisa para escolher o pneu? Entendam, eu não vou falar um nome, um modelo, uma marca, mas vou ensinar vocês a escolherem quando vocês estiverem na loja, no site, vendo a prateleira. Para essa situação, a gente precisa de um pneu mais fino, concordam? A gente não precisa de um pneu de trator. Não é assim que funciona? Um carro popular que vai andar no asfalto e tal? Pneu mais fino, bebe menos gasolina. A gente não precisa daqueles cravão de motocross igual isso aqui, que cabe um dedo. A gente quer cravos mais baixos, ok? A gente não quer cravos tão espaçados quanto esses, para essa situação que nós estamos falando. A gente vai querer cravos mais juntos. Podendo até, assim, em situação de asfalto, os cravos juntam tanto que eles viram somente friso no pneu. Não é essa a diferença de um pneu de asfalto para um pneu para terra? Então, mas não vamos focar no asfalto por enquanto, não. Vamos voltar para esse exemplo da terra, da fazenda, né, do estradão de terra misturado com um pouquinho de asfalto, sem nada radical. Qual outra característica a gente precisa? A borracha menos macia. Porque a borracha muito macia, como é a dos pneus de enduro, dos pneus de trail, ela é ótima para agarrar nas curvas, na hora que você está deitado, inclinadão, a 45 graus fazendo uma curva. Mas ela, como eu acabei de falar, ela agarra. Não é isso que você quer no trechinho de asfalto que você vai fazer, naquele trecho de fazenda que você vai vir a 25, 30, 35 por hora, pedalando e querendo render velocidade. A borracha que agarra, ela te segura. Então a gente precisa de
rolagem em uma borracha, não digo uma borracha dura, não, por favor, mas uma borracha menos macia, porque isso aqui é um chiclete, desmancha rápido. Outra qualidade da borracha mais dura que a gente precisa falar, ele tem durabilidade. Então entendam, quando a gente fala, esse pneu é ótimo, ele tem durabilidade, vamos com calma. Ele é ótimo para o asfalto, para uma situação que você precisa de rolagem e menos aderência. Para um mountain bike radical e aquela coisa em curva inclinada, você não quer durabilidade, você quer aderência, você quer segurança na curva, entendeu? Então, só para a gente recapear todos os pontos que a gente já falou sobre essa situação do nosso amigo que vai andar na fazenda, estrada de terra, caminho da fé, um pouquinho de asfalto, mas no geral, estrada de terra também é lisinha, batida, vamos dizer quase um gravel, a gente precisa de um pneu mais fino, a gente precisa de cravos mais baixos e mais juntos, a gente precisa de uma borracha mais dura. Esqueci algum? Não, acho que é isso. Então, olha esse exemplo aí desse pneu, esse Maxxis, que eu achei. Cara, pneu fantástico para isso que nós estamos falando. E qual que é uma outra característica desse pneu? Ele tem a rolagem melhor na banda de cima dele. A banda de rolagem, né, que é a que encosta no chão na hora que você está pedalando, quase não tem cravo. É praticamente um pneu de asfalto. Mas para a hora que você vai fazer uma curva, ele tem cravo na lateral. Esses cravos laterais, eles só encostam no chão em uma situação de curva. Eles só vão ser desgastados em uma situação de curva. Então tá ok, esse é um pneu ótimo para andar em uma estrada de terra lisinha. Isso é quase um pneu de gravel. Característica muito abordada pelos graveleiros, né? Banda de rolagem lisa e laterais com cravo. A gente pode citar inúmeros pneus de gravel que tem essa característica, né? Essa dualidade. Isso é um pneu misto. A lateral dele é feita para a terra e a banda de rolagem para o, entre aspas, asfalto, uma estrada lisa. Porque a hora que você precisa mesmo do cravo é a lateral, é a hora que você está inclinando a bike daquele jeito que nós falamos. Beleza? Vamos para uma próxima pergunta. Me indique bons pneus para XCM Maratona. Bom, XCM Maratona é meio que um intermediário entre o que a gente está falando. Sobre os pneus de enduro, que são gigantes, cascudo, parece um pneu de trator, e esse pneu que nós acabamos de falar, da fazenda, da estrada de terra, não é? O pneu de maratona ele tem que ser um pouquinho mais radical, ele pode ser mais largo, mas é um intermediário entre um e outro. Então eu recomendei para esse cara aqui os Continental, né? Eu usei durante muitos anos, quando eu competia maratona, era Big Biker, era Iron Biker, que já é um pouquinho mais radical, tem algumas trilhas. Eu usei muito esse Continental. O Continental ele sofreu muito alguns 5, 6 anos atrás com uma acusação de que ele deformava quando você colocava ele em trilhas muito radicais. Então ele começou a ser indicado para a galera para ser utilizado em maratona, né? Onde você não vai ter aquela topada, aquela pedra, que você tem que zerar uma subida, que você faz uma curva de XCO, zerar uma subida, e aí você dá uma topada de frente com a pedra. Nesse caso, em alguns momentos, ele deformava. Relato de muitos anos atrás, não sei se a marca corrigiu isso, que é um problema, para o XCO é um problema, para maratona não. Então eu recomendo muito esse pneu para maratona, acho que ele é um pneu legal para isso, sabe? Tem cravos assim, numa estatura mediana, aquilo que eu falei, é um meio termo entre as duas modalidades, bem legal. Gosto muito do Continental porque ele tem uma proteção lateral incrível, a resistência lateral dele, sem ser muito grossa, consegue ter uma resistência muito alta. Falar nisso, em outro vídeo nós vamos falar sobre TPI, que é um assunto, assim, um vídeo inteiro só para TPI, tá bom, galera? E aí a gente discutiu muito sobre o pneu Pirelli Scorpion Pro, que é um pneu de R$130, tá? Baratíssimo, sendo que, por exemplo, esse outro da Continental que eu falei, ele varia entre R$400 e R$800, a depender do modelo, da proteção lateral e tal. Entre R$400 e R$800, e tem um Pirelli Scorpion Pro por 130. O que me agrada nesse pneu é que ele tem um desenho legal, ele tem um desenho dos cravos que é muito parecido com, inclusive, um modelo da Maxxis, que é o Icon. Eu acho o Icon um pneu excelente
e esse Pirelli Scorpion Pro tem um formato, tem um desenho mais ou menos parecido com o Icon antigo, sabe? Esse novo Icon ficou com os cravos um pouco mais espaçados, não sei. Mas esse Pirelli Scorpion Pro me pareceu bem legal. E eu nunca usei ele, mas os seguidores mandaram relatos fantásticos. E eu vou botar alguns aqui para vocês. Mais ou menos 70% dos relatos foram positivos e 30% negativos. Vamos aos negativos primeiro, que com certeza é o que vocês querem e é o que vale mais escutar. Quem falou mal desse pneu diz que para a situação de lama ele realmente escorrega, ele deixa principalmente a traseira da bicicleta instável, apesar de ser um pneu que tem desenho para estar tanto na traseira quanto na dianteira, a traseira fica instável e tal. Dizem que, igual o relato do Continental, ele também, quando toma umas topadas de frente, ele cria deformação. E essa deformação, quando você chega em alta velocidade, tipo 70 por hora, a bicicleta começa a dar uma timbrada, né? Como se fosse um pneu desalinhado, uma roda desalinhada. Problema também lá daquele Continental, mas em situações de trilha leve, estradão, fazenda, que a gente já explicou, o pessoal falou, para essas situações, o pessoal que elogiou falou que ele é um bom pneu. Então, fiquei bem curioso, no fringir dos ovos, esse me pareceu ser sim o melhor custo-benefício do mercado, sabe? Foi no geral que a galera falou. Para custo-benefício, ele realmente é ótimo. Se você for comparar a performance dele com pneus que custam R$500, é lógico que ele perde. Mas teve gente falando aqui que instalou ele com tubeless e para cumprir essa função de fazenda, de estrada de terra, de estradão, foi um ótimo pneu. Vamos ver se a gente responde mais uma pergunta aqui para o vídeo não ficar muito longo. Muita gente falando sobre pneu de road, 25, 28 ou 30. Um cara aqui com a Odd Veloci Disc falando que a bike vem originalmente com 32, ele quer passar para 28. Está em dúvida se passa para 25. Olha, eu particularmente não curto o pneu 25, a gente pode, em um outro vídeo, dissecar todo esse assunto do pneu 25 versus 28, mas resumidamente, o 25 é para quem quer mesmo performance. Vai para uma prova de road, vai correr um gran fondo, que você sabe que o asfalto é um tapetinho, beleza, o 25 ele vai te ajudar nessa situação. Mas você mora num lugar que o asfalto é de procedência duvidosa, às vezes você anda num pelotão que de vez em quando aparece um toco, aparece um galho de árvore, o nego só aponta para você e você tem que pular aquele obstáculo, 28. Dependendo, até uma gravel é bom para isso. E vamos ver o que mais. E ainda sobre o Continental, por último, meu amigo Matheus, lá do Mato Grosso do Sul, foi meu apoio no 24 horas. Matheusão, valeu, velho. Fez uma pergunta interessante. Esse Continental que eu falei que eu usava nas maratonas, eu usei ele para fazer a minha cicloviagem pela América do Sul. Muito, muito asfalto e provas de mountain bike isolada. Uma das provas de mountain bike que eu fiz com esse pneu, na verdade, era uma prova de enduro, lá do Chile. O Transandes Enduro. Eu fiz o Transandes Maratona e o Transandes Enduro. Então, cara, o pneu deu conta do recado porque era um enduro flow. Era um enduro que não tinha, assim, anti-gripe, cascalho solto, pedra gigante. Então, esse pneu da Continental, andou bem no enduro. Voltei para lá pedalando. Para vocês terem ideia, esse número, ele chega a ser duvidoso. Eu não acredito nesse número. Mas o pneu da frente durou 17 mil quilômetros. Eu fiquei a viagem inteira. Eu saí de Belo Horizonte e voltei para Belo Horizonte 17 mil quilômetros depois, sem trocar o pneu da frente. Eu troquei o pneu de trás, mas o da frente não precisou. Por quê? Como eu falei, ele tinha cravos próximos, cravos baixos e uma borracha mais dura. Por isso esse pneu tinha uma durabilidade grande. Eu não precisava de toda aquela aderência na curva, a milhão. Pode ser que eu teria precisado naquele enduro lá. Deixou a desejar um pouquinho no enduro? Deixou. Mas eu consegui competir a prova. E fui pedalando 17 mil quilômetros de asfalto. Cicloviagem não tem aquela frenagem que tem no mountain bike, né? Não tem tanto semáforo que você para toda hora, arranca toda hora. Então, o que gasta pneu é isso,
frenagem nos 2 pneus e no traseiro a aceleração, que toda hora você tem que dar uma arrancada, tal, tal, tal. O dianteiro não tinha as arrancadas, não tinha tanta frenagem, só nas poucas corridas que eu fiz, foram 5 ou 6. Então eu competi inclusive o Inca Divide com esse pneu, depois dele já ter rodado, sei lá, 16 mil quilômetros, eu cheguei no Inca Divide e ainda estava bom. Falei, porra, vamos cair para dentro, vamos com ele. Rolou, deu certinho, ainda voltei pedalando para o Brasil com aquele pneu dianteiro. Fantástico. Não tinha essas topadas de frente nas pedras, então ele não se desgastou. E vamos combinar, pessoal, da gente falar mais sobre pneu. Hoje foi um meio que geral, generalizado, respondi 3, 4 perguntas diferentes, mas eu acho que vamos combinar o seguinte para o próximo vídeo. Vou falar sobre pneu de road e esse assunto aí dos 28 e também sobre ressecamento de pneu. Por que pneu resseca? Alguém tem algum palpite? Nós vamos falar no próximo vídeo. Alguma das coisas que eu falei, ficou dúvida? Por favor, coloquem aqui que nós vamos discutir ou nos comentários ou em um vídeo futuro. Valeu demais!